Podemos iniciar? Bom dia, eu sou o Matheus Campos Pessoa Duarte, sou delegado operacional de Telêmaco Borba e fui responsável por essa força-tarefa da investigação do caso Isis, que chocou toda a população, todo o Estado, todo o Brasil. Gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos que estão aqui no auditório. Eu sei que não foi fácil aí para a imprensa coletar informações, mas para a preservação das investigações, para a preservação da própria família, do próprio caso, o sigilo ele foi necessário. Então, como todos sabem, e como já foi falado, foi um caso extremamente grave que chocou toda a população. E se trata, de uma adolescente de 17 anos que estava grávida. E como é que foi esse contexto? Ela teve um relacionamento com o investigado, que era uma pessoa bem mais velha, e infelizmente desse caso, ela veio a engravidar. Por se tratar de uma menina de 17 anos, uma adolescente, uma verdadeira menina ainda. Foi normal que ela ficasse confusa quanto a esses fatos e sem saber o que fazer, completamente desesperada, não sabendo como contar para sua família, não sabendo, inclusive, que posições adotar. E ela foi buscar um investigado, inicialmente também para procurar uma forma de tentar praticar um ato abortivo. O investigado, em vez de falar inicialmente que não, vamos assumir, ou então até vamos ver, depois a gente faz um teste de DNA, enfim, o investigado ele também foi atrás desses remédios abortivos, desses métodos abortivos. E enquanto o investigado ia atrás de métodos abortivos, a vítima, ela procurou a ajuda de pessoas da sua família. Existem 3 heróis, heroínas, dentro desse caso. Um, inclusive, está aqui dentro do auditório, que é o tio da vítima. Ele é um verdadeiro herói. A prima da vítima é uma verdadeira heroína. E a tia da vítima também é outra verdadeira heroína. A tia e a prima da vítima estenderam a mão para ela, para a Isis, no momento que ela estava mais desesperada, no momento que ela mais precisava. Então, enquanto um procurava remédios abortivos, a outra procurou a ajuda da sua família. E no dia 5 de junho, foi realizado um teste de gravidez, em que a única preocupação dela era falar com a mãe. Porque a mãe era da igreja, como é que ela ia falar com a mãe? No dia 6, ela já procurava por nomes bíblicos femininos. E, infelizmente, no fatídico dia, cerca de 1 hora antes do fatídico encontro, a última mensagem que ela mandou para a prima foi que ela não conseguia saber qual era o nome que ela ia dar para o filho. Então, como vocês podem perceber, a motivação do crime, em que inclusive foi uma qualificadora que a gente vai falar posteriormente, a motivação foi torpe. Uma gravidez, uma pressão que originou todas essas consequências gravíssimas e danosas para a família da Isis. Então, vamos contextualizar um pouco melhor aqui. Isso foi apenas uma introdução. Vocês estão vendo aí no slide aqui de cima, no dia 2 de junho, primeiro nos meados ali de abril, maio, beleza, vocês estão conseguindo enxergar aqui direitinho também. Nos meados ali de abril, maio, a vítima ela teve esse relacionamento com um investigado, e no dia 2 de junho,
ela, completamente desesperada, já com sintomas de que estava grávida, procurou a sua prima e a sua irmã para contar sobre a sua gravidez. Ela já falava que tinha certeza que estava grávida. Por que essa certeza? Sintomas. Acho que a mulher, mesmo sendo adolescente, ela tem consciência dos sintomas ali, das diferenças, das modificações que acontecem no seu corpo ali no início da gravidez. Então, ela tomou esse cuidado aí e avisou tanto a sua prima quanto a sua irmã de que ela estava grávida. Ela demorou quase meia hora ali sendo indagada sobre quem era o pai, e ela com muita vergonha de dizer quem era o pai, até que chegou um momento em que ela informou que o pai era a pessoa que foi investigada aí, que foi indiciada nesse inquérito policial. Como eu informei anteriormente, ela não sequer dormia, ela não conseguia dormir direito. Ela, pelas conversas que foram trazidas à baila aí no inquérito policial dela com a prima, é possível verificar isso, que ela não sabia o que fazer. E é totalmente compreensível, gente. Eu peço para vocês colocarem a mão na consciência que é totalmente compreensível para uma menina de 17 anos, grávida, não saber o que realmente ela iria fazer. No dia 3 de junho, ela conversa com o investigado, inclusive fala o que eles vão fazer, e ele, com forma de deboche, ele fala: não, que isso, eu sou estéril. E ela, sem acreditar: não, que isso, você não é estéril. Enquanto ela pedia o investigado para dar um jeito na gravidez, ela procurava a ajuda da sua família, principalmente da sua prima. Já no dia 4 de junho, no dia 3, ele falou que ia chamar ela no dia seguinte para conversar. No dia 4 de junho, já ali por volta das 18 horas, próximo ao horário que realmente ele sai do serviço, eles combinam de se encontrar, e ela até falou: eu falei para você usar camisinha, eu falei para você usar camisinha. E, enfim, ela pergunta o que vai ser feito. Se ele teria comprado algum remédio, ele pede para ser feito o teste de gravidez, que ele inicialmente não queria acreditar, ela falava que tinha certeza que estava grávida, que o teste daria positivo. E 1 hora após essa conversa, ele foi até a farmácia, onde vocês verificaram aí as imagens do inquérito policial. Nessa farmácia, como as testemunhas informaram, ele foi já com o intuito de procurar remédios abortivos. Assim como ele já estava pesquisando também no seu telefone celular métodos e nomes de remédios abortivos, tanto no dia 4 quanto no dia 5 de junho. Então, ele já foi ali pesquisando métodos, ele estava também, certamente, desesperado e querendo que ela praticasse o aborto. Ele foi atrás de várias pessoas. Essas pessoas, elas colaboraram com as investigações, informaram que foram procuradas por ele. Inclusive, na farmácia também informaram o teor da conversa. E ali, certamente, ele não conseguiu esses remédios. E no dia 4 de junho, a prima conta que eles tiveram uma conversa muito longa ali na igreja. E que na igreja, ali conversando, a Isis, ela aceitou que a sua tia ajudasse, que ela contasse para a sua tia, para que fosse feito o teste de gravidez. Então, no dia 5, a prima, que é uma verdadeira heroína, eu ressalto que ela é uma verdadeira heroína, ela conversou com a tia, e a tia, ela providenciou o teste de gravidez, que foi também gravado pelo telefone da prima, e também serviu como uma verdadeira prova de que realmente o
o teste, a gravidez, ela realmente era procedente. Então, ali, na parte da tarde do dia 5, foi feito o teste de gravidez, foi constatado ali que realmente ela estava grávida, e a tia, inclusive, pediu ela para levantar a barriga, viu que a barriga já estava até se formando. Ela até falou no depoimento que se a Isis tivesse mostrado a barriga, ela não tinha sequer feito o teste de gravidez, mas que bom que foi feito, que serviu como uma prova definitiva. Já, né, assim, sabendo da gravidez, a única preocupação, vocês verificaram no vídeo, que a única preocupação dela era de como ela ia falar para a mãe. Ela não tinha outra preocupação ali. Era como ela ia contar para a mãe. E a tia e a prima, mais uma vez, heroínas, orientaram ela. Falou, não, nós vamos aceitar essa criança. Sua mãe, eu tenho certeza que vai amar essa criança. E ela, então, já aceitando que iria ter essa criança, ela já estava planejando contar para a mãe. Tanto é que no dia seguinte as conversas continuam, em que a prima pergunta, e aí, já contou para a tia? Aí ela, ainda não, vou ter que encontrar com ele, para a gente ver o que vai fazer ali. E aí ela pesquisa nomes bíblicos, e 1 hora antes de sair com o investigado, ela informa para a prima que ela não sabia qual nome ela ia dar para a criança. E aí chega no fatídico dia 6 de junho, o dia do encontro, por volta ali das 6 da tarde, às 6h06, 6h02, às 6h06, o investigado ele abastece seu veículo no posto aqui da cidade, ele vai em direção a buscar a vítima. 16h15, a vítima encaminha uma localização para a mãe, e essa localização é apagada. A gente entende isso como um pedido de socorro dela. E, às 19h10, o investigado já retorna com seu veículo para a cidade. Antes de adentrar em eventuais contradições, vamos ressaltar aqui o que são indícios, que são construções que foram feitas, né? O inquérito, ele é um quebra-cabeça que a gente vai juntando as peças. Então, ele chegou desse encontro e foi ao mercado com sua esposa, mas o que chama muito a atenção é que ele falou para um grupo de WhatsApp aqui da cidade de Tibagi, um grupo de futebol, que ele tinha acabado de chegar do serviço. Some-se a isso o depoimento da sua esposa, em que ela afirma que ele chegou cansado do serviço, com a roupa em que foi trabalhar, e que ele só ia levar ela lá no supermercado para ela comprar coisas dela. Ressalta-se, ela falou que ele era para comprar coisas dela e não dele. E aí chegaram ao supermercado. Mais uma vez, o que ela falou no depoimento? Que ele não ia sair do veículo. Ele não iria sair do veículo. E aí ela falou, não, eu quero que você vá comigo. E aí ele foi. E aí, de repente, no momento que ela ia comprar só coisas para ela, ele resolve procurar uma bota, uma botina, 8 horas da noite. Lá no supermercado, não houve a compra dessa botina, e sim num bar, nas proximidades do supermercado, ali também por volta das 8 horas.
A testemunha que vendeu essa bota para ele achou muito estranho. Primeiro, que ele não frequentava o bar. Segundo, que é muito incomum uma pessoa ali, 8 horas da noite, comprar uma bota. Outra inconsistência também foi numa entrevista concedida pelos procuradores do investigado, em que eles informam que a bota do supermercado era muito mais cara do que a bota do bar. Só que, na verdade, a bota do supermercado é mais barata do que a bota do bar. E são botas similares, se não, quiçá, da mesma marca. Se não forem da mesma marca, são botas muito, mas muito similares. Então, essa questão da bota, ela não foi encontrada. E some-se a isso o fato de que ele não chegou, pelo menos não como a esposa falou, que ele chegou com a roupa do serviço, porque a roupa do supermercado estava de um jeito, e a roupa de como ele foi encontrado ali no posto de gasolina antes de se encontrar com a vítima estava de outro jeito. E aí, outro álibi também muito estranho. Às 8h23, ele encaminhou uma mensagem para um colega seu, falando que ele estava aguardando na obra. Até aquele momento, eles conversaram por volta das 5 da tarde, e o investigado, a testemunha, no caso, ela estava de mudança, e o Marcos se comprometeu a ajudá-lo a buscar uma geladeira. E aí o Marcos falou, não, beleza, vem aqui na obra, o investigado. Então, o investigado, ele às 8h23 da noite, ele manda uma mensagem para essa pessoa, falando, pô, cara, eu estou aqui na obra te esperando até agora, e você não veio. Aí a testemunha até estranhou essa situação, como assim e tal. Pô, estou aqui na obra até agora, estou te esperando. Então, esses dois álibis, eles são muito importantes, porque ele fala que acabou de chegar do trabalho, e o outro, ele fala para um amigo dele lá que ele ia ajudar, que ele estava também lá na obra ou aguardando. No local, todos também confirmaram que ele reclamava a todo momento que ele estava muito, mas muito cansado mesmo. Então, ele foi aí na casa da tia, e depois ele voltou para casa, e às 11h20, a família já sabendo que a Isis não teria voltado para casa, ela começa a buscar informações, obviamente. E aí, na busca de informações, que eles souberam que a última pessoa que ela tinha se encontrado foi com o investigado. Então, pela construção de peças do inquérito, por tudo que foi apurado, por esses álibis que ele tentou fazer, a gente consegue concluir que ele imaginou, até pelo fato da conversa que a Isis e ele travaram, de que esse encontro seria secreto, porque ninguém teria conhecimento desse encontro. E aí ele foi fazendo esses álibis para justamente falar que ele não estava no local onde ele estava. Tanto é que quando o tio da vítima começa a indagar o investigado, inicialmente ele fala que não sabia de nada, que ele não sabia do fato, que ele não sabia de nada, que ele não conhecia, ele negou os fatos. E o tio da vítima, que é um herói também, um verdadeiro herói, ele não abaixou a cabeça e continuou questionando. Não, a gente sabe. Inclusive ele falou, eu não estou te acusando, eu só quero saber o que aconteceu, porque ela não voltou para casa. E aí ele mantendo de que
não houve esse encontro, que ele não sabia que ele estava trabalhando o dia todo. E que também tinha ido, depois do trabalho, ao supermercado com a esposa. O tio continuou indagando, até que ele informou que a última vez que ele tinha conversado, encontrado a vítima foi no dia 1º de maio, e só. E aí ele não esperava que existiam testemunhas que sabiam desse encontro. O tio, mais uma vez, questionou, falando que não, existem testemunhas que sabem que você saiu com ela. E aí ele se embanana e informa que realmente saiu com ela, que eles foram inicialmente ali até a pracinha, que ela ia encontrar com uma amiga nessa pracinha, e que depois, como a amiga não estava na pracinha, ela pediu para que ela fosse deixada na Vila São José para que ela se encontrasse com um ex-companheiro. O Rodrigo estranhou esse fato, de que como assim ela vai encontrar com esse ex-companheiro? E a polícia também vai se encontrar com esse ex-companheiro. E aí, em outras versões que ele dá, ele já fala que ia encontrar com a amiga na Vila São José, e não com o ex-companheiro. Enfim, ele informa para o tio que ele a deixou lá e logo voltou para casa. Nessa mesma situação, o tio, corretamente, junto à mãe, procuraram as autoridades e o investigado, ele ainda não sabendo ainda muitos fatos sobre a investigação, aportou um vídeo de uma pessoa correndo em umas proximidades de um local que parecia até ser uma rodovia. E aí ele se colocou em mais um álibi ali, de que, pô, não, ela tá correndo ali, até falou com a esposa, viu, ó, aí o tio da menina até reconheceu a menina correndo ali, eu falei que eu tinha deixado ela rapidinho lá e tinha voltado. Ele ainda não sabia das câmeras que pegaram o início e o fim da rota dele. E ele também informou a mesma coisa para o tio. Até o momento não tinha mangueira de gasolina estragada na rotatória. Posteriormente, verificamos que esse álibi também era falso. Era uma menina praticando atividades físicas, Cooper. E é uma coisa extremamente aceitável assim da família, ela acreditar ali que podia ser. Você, no momento ali, você está tão desesperado, mas tão desesperado, que qualquer prova, qualquer coisa minimamente plausível que o seu familiar possa estar vivo, você vai tentar se abraçar nesse fato. Isso é completamente plausível. Então, mais uma situação aí que foi apurada e que foi verificada como falsa e que ele tentou se apoiar nesse álibi, como se fosse uma verdadeira prova de vida e de que ele estava tranquilo. Já ao ser interrogado, e já sabendo aí dessas câmeras que captaram um tempo bem maior do que uma pessoa que apenas levou ela no bairro e retornou, ele informa que ele teria conversado um pouco, e na hora que ele foi fazer o retorno, logo após a rotatória, a mangueira estragou. Mas antes de adentrar nesse fato, eu vou voltar um pouquinho para outras inconsistências que foram dadas tanto no interrogatório quanto em uma entrevista para uma rádio local aqui. Ele informa para a rádio local que ele ficou esperando a vítima um tempão e que ela não aparecia. Nós fizemos um relatório com as câmeras e verificamos que não tinha como ele ter esperado ela um tempão e ainda conversado naquele local. Porque 18h07 ele já sai do posto,
e já vai ao encontro da vítima ali atrás do cemitério, próximo ao campo de futebol, e às 18h11 ele já passa pela pracinha. Vocês sabem que Tibagi é uma cidade extremamente pequena. Às 18h11, além dele passar pela pracinha, ele não para nesse local. Ele só passa e vira à esquerda. Ele passa rápido pelo local. Não tem nem como, ali pelo tempo, para saber se tinha alguém esperando ou não. Não teve descida, não teve nada de que a vítima iria se encontrar com alguma amiga e que a amiga não estava lá. Pelo tempo que foi, só passou pela praça e virou. Os álibis eles foram sendo montados de acordo com possíveis câmeras, enfim. O que a gente consegue verificar, até pelas próprias câmeras, é que ele passou reto pelo local, ele não parou. Às 18h14, ele passa pelo supermercado também localizado na entrada da cidade. Esse supermercado, às 18h15, ela já manda a localização ali, e ele fica por esses 56 minutos trafegando até retornar à cidade. Nesse tempo de 56 minutos, uma viatura da Polícia Civil, apenas 16 minutos após ele ter saído da cidade, a viatura também saiu para a cidade de Ventania para fazer uma extra jornada. E essa viatura, ela não viu o carro do Marcos, que é um carro com plotagem, e desde que eu tomei conhecimento, que eu cheguei aqui na cidade para fazer essa força-tarefa, eu verifiquei que ele era bem característico da população da cidade de Tibagi. Então, certamente, iriam verificar que o carro estava estragado, e nenhum dos policiais viu o veículo do investigado. Some-se a isso que testemunhas do próprio bairro foram ouvidas, e essas testemunhas, elas informaram que a Isis, ela não foi ao bairro. Vamos ressaltar que era um horário de pico, de 6 às 7 da noite. É um horário que as pessoas estão voltando dos seus serviços, é horário que as pessoas aproveitam, às vezes, para ir a um comércio, a uma padaria, a um supermercado. O que eu quero dizer com isso? Tem trânsito de pessoas dentro do bairro, gente. Tem trânsito de pessoas. O bairro, primeiro, que é um bairro pequeno. Segundo, é um bairro que as pessoas, consequentemente, se conhecem. Aqui em Tibagi, muitas pessoas já se conhecem pelo tamanho da cidade. Imagina num bairro com poucos quarteirões. É válido, é certo que as pessoas se conhecem, as pessoas no horário de pico, transitando, voltando de suas casas, às vezes indo comprar alguma coisa porque chegou do serviço. Ninguém viu a vítima no local? Ninguém. E outra amiga, a única amiga da vítima que morava nesse local, que era a possível pessoa que ela iria se encontrar, ela negou os fatos. Negou os fatos. Então, a gente verifica que não tem plausibilidade o argumento. Por medidas cautelares também, e eu peço desculpa aos senhores, mas eu não vou ficar adentrando em investigações policiais feitas por meio de cautelares até para resguardar fatos futuros. Eu não vou ficar dando muitos detalhes de como a polícia efetua esse tipo de análise, esse tipo de verificação, mas o fato é que nós conseguimos verificar também que ele não ficou no local, e sim foi em direção, repito, em direção à cidade de Telêmaco Borba. Não quer dizer, até pelo tempo, que ele chegou em Telêmaco Borba, mas ele foi em direção, numa estrada erma, cheia de mata, cheia de floresta, ele foi em direção à cidade de Telêmaco Borba. Dentro desse aspecto também, nós conseguimos apurar que ele desligou o seu telefone por 29 minutos.
Então, é mais um indício de que a mangueira de combustível dele podia até estar estragada, mas naquele momento ali, ele aproveitou do fato de que a mangueira estava já problemática para falar que ele parou, para consertar essa mangueira, porque quem em sã consciência, quando você está com o carro estragado, você desliga o seu telefone celular e depois religa. E assim que ele religou, por meio de diligências efetuadas por cautelares, nós conseguimos verificar que ele também estava na direção Telêmaco Borba, e 14 minutos depois ele retornou para a cidade de Tibagi. Ainda nesse momento, com o telefone da vítima, que posteriormente nunca foi encontrado. Então, as investigações, elas apuraram essa situação, e uma coisa que chamou muito a atenção, eu até vou ressaltar isso para vocês aqui. Ele estava muito cansado, e isso todas as testemunhas falaram, né? Pelo menos ele afirmou isso, que estava cansado. Às 11h20, o tio entra em contato com o investigado para falar do desaparecimento, e nós conseguimos recuperar. Preste atenção, que entre meia-noite e 1h não quer dizer que ele ficou lá essa 1h. O que a gente consegue verificar é que entre meia-noite e 1 houve conexão em um Wi-Fi da região da obra onde ele trabalhava. Não quer dizer que ele ficou 1h na obra. Quer dizer que por 3 vezes, inclusive 2 foi por meio do aplicativo WhatsApp, ele se conectou no Wi-Fi do local. Nós conseguimos recuperar também, por conversas, que entre meia-noite e meia, meia-noite e 28, ele realizou algumas ligações para sua esposa. Então, provavelmente, essa conexão foi de ligações que ele fez, o que a gente não consegue colocar um prazo específico de que ele ficou na obra. O que a gente consegue saber é que ele foi na obra. Ele ocultou esse corpo na obra? Não, definitivamente não. Nós temos que entender o que é um local ermo e um local que não é ermo. A estrada entre Telêmaco Borba e Tibagi é cheia de locais ermos. E nós escutamos testemunhas, inclusive ex-companheiras do Marcos, de que ele levava companheiras em alguns locais ermos da estrada para praticar relações sexuais. Inclusive, uma dessas testemunhas informou que em um desses encontros eles tinham brigado, ele inicialmente dissimulou que as pazes foram feitas, a levou em um desses locais ermos da estrada e começou a ameaçar e a bater, inclusive ameaçando que iria matá-la e que se ele matasse ali, ele ia sumir com o corpo dela e ela nunca seria encontrada. Um local ermo é muito mais fácil de você ocultar. Um local que não é ermo é muito mais difícil. A obra é um local que não é ermo. A obra, conforme testemunhas, estava com o solo compactado. Então, qualquer modificação no solo seria perceptível. Outra, barulho. Seria feito barulho. Existem vizinhos no local. Outra, o tempo para ocultar em um local que não é ermo e fazer de forma extremamente bem feita, leva tempo, o que ele não tinha muito no momento. E caso ele não tivesse feito, né, o serviço de forma bem feita na obra, certamente seriam encontrados. A obra tem vários pedreiros, vários
vários funcionários ali que ficaram fazendo serviços por inúmeros e um inúmero espaço de tempo posterior ao que ocorreu. Chamou muita atenção da polícia, e eu vou falar mais uma vez, é um quebra-cabeça. A gente vai juntando indícios para construir a nossa convicção. Chamou a atenção da polícia é que, ao serem indagados os funcionários, eles informaram que o Marcos era uma pessoa que tinha a chave do quartinho da obra. E nesse quartinho eram guardadas pás, enxadas e cortadeiras. A gente sabe que são instrumentos usados para a construção civil, mas que podem também ser usados para fins ilícitos. São construções que são feitas, construções. Então, o indício não é que houve uma ocultação na obra. O indício, sim, é que esses materiais, eles podem ou não ter sido usados para facilitação. Como eu falei, são quebra-cabeças, a gente vai construindo tudo. A gente pega essa construção e verifica. Igual tudo aqui, todo o contexto que eu falei com vocês, a gente soma mais esse fato para chegar, né, nessa conclusão. Então, nos 2 dias seguintes, também some-se a isso. Nos 2 dias seguintes, a gente conseguiu verificar que, por um período de tempo, ele também permaneceu com esse telefone desligado. Na sexta, entre 6 às 9 da noite, e no sábado, por volta de meio-dia, às 3 e pouca da tarde. E nós descobrimos também que ele foi em direção à cidade de Telêmaco, inclusive próximo à região do Mandaçaia, onde foram iniciadas as buscas. Dentro desse período, entre meio-dia às 3, o que a gente consegue constatar é que ele estava transitando por esse local e que, em um momento, ele parou naquele local, conforme testemunhas informaram. Então, são outros indícios que se somam e que também fazem a gente descartar que houve uma ocultação nessa obra. Porque se fosse ocultado na obra, certamente ele não teria que ficar voltando e desligando o telefone celular dele durante esses períodos que foram informados. Então, as investigações, elas demonstram que, infelizmente, a prova de vida, ela não existe, ela não existiu. Que o investigado foi o último a se encontrar com a vítima. Que a razão desse encontro foi justamente para discutir uma situação extremamente incômoda para uma pessoa que já tem filhos, é casada e que tinha um certo nome a zelar. As investigações apontam relações anteriores, como o investigado atuava, já ameaçando outras mulheres, já falando que ele sabia como ocultar um corpo. As investigações demonstram que foram tentados forjar inúmeros álibis, principalmente o do trabalho, de que passou o dia inteiro trabalhando. As investigações apontam inúmeras inconsistências nos depoimentos. As investigações apontam o telefone foi desligado no dia e nos dias subsequentes. As investigações apontam, infelizmente, que houve um homicídio de uma pessoa que estava grávida, de uma pessoa que estava em dúvida do que fazer, de uma pessoa que foi procurar a ajuda da sua família, de verdadeiras heroínas, de uma pessoa que queria ter esse filho que ele ia ser muito amado, e do outro lado,
as investigações apontam uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa mulherenga, uma pessoa que constantemente traía a sua esposa, uma pessoa que já ameaçou outra mulher, da mesma forma que ele fez com a vítima, de uma pessoa que se achava policial e de uma pessoa que já falou mais de uma vez que sabia como matar e ocultar um corpo. Então, os indícios são muito concretos de que houve um homicídio qualificado por motivo torpe. Por que motivo torpe? Porque é repugnante você matar uma mulher em razão da sua gravidez, em razão de não aceitar, em razão dessa frieza. Por dissimulação. Por que dissimulação? Porque houve esse encontro na tentativa, entre aspas, de ajudar, quanto, na verdade, foi ali para discutir e para executar. E ressalto a testemunha que foi ouvida anteriormente e que ela passou a mesma situação de que eles tinham feito as pazes e que, ao chegar ao local onde eles possivelmente iriam se relacionar, ele se alterou e ameaçou ela de que iria lhe matar e ocultar seu corpo, que ninguém ia achar. Então, houve uma dissimulação. Houve um feminicídio. Por que feminicídio? Uma relação pretérita. Por condições do sexo feminino ali, uma relação pretérita. De uma pessoa que estava grávida. Então, em concurso, também houve um indiciamento pelo aborto sem o consentimento da gestante. Como eu já ressaltei ali, as provas demonstram isso, de que ela estava decidida a ter o filho, tanto que a última mensagem que ela encaminhou para a prima foi: eu não decidi o nome ainda. Procurando nomes bíblicos femininos, procurando o nome de Esther e de Ayla. Ela procurou, gente, o nome. Qual que é o significado do nome Esther? Qual é o significado do nome Ayla? Ela já procurava contar para sua mãe. Ela contou para a tia e para a prima, que são verdadeiras heroínas. Isso não é uma atitude de uma pessoa que quer abortar, e sim uma atitude de uma adolescente de 17 anos que estava completamente desesperada e procurou a sua família para lhe auxiliar. E em nenhum momento, o investigado, ele falou: não tira. E, pelo contrário, nós encontramos pesquisas no telefone dele de quais seriam os métodos, quais seriam remédios abortivos que ele iria ajudar ou até ministrar para ela. Então, eu acho que está muito delineado esse fato, tanto o motivo torpe, quanto o feminicídio, quanto a dissimulação e a ocultação de cadáver. E eu repito aqui: inexiste prova de vida. Inexiste qualquer prova de vida. O que existe é um encontro que em nenhum momento o investigado conseguiu dar explicações plausíveis para o que ele foi fazer. Um encontro em que, posteriormente, foram tentados ser forjados inúmeros álibis, para que ele se safasse disso, inclusive tentar colocar no colo de um ex-companheiro da vítima, que depois as investigações demonstraram que ele não tinha nada a ver com a situação. Então, isso demonstra que houve, sim, um homicídio qualificado, com 3 qualificadoras, um aborto sem consentimento da gestante, porque ela estava grávida, comprovadamente grávida, e uma ocultação de cadáver. Não é porque não tem corpo que não tem crime. Tem um promotor de justiça,
do estado de São Paulo, que ele, até citei isso no meu relatório, peço até desculpas a ele, porque eu me esqueci do nome, mas eu vou deixar essa menção aqui, que ele informou que não é porque não tinha telescópio que os astrólogos não sabiam da existência de outros planetas. Não é porque não tinha tabela periódica que não existiam elementos químicos. E não é porque não tem corpo que a gente não consegue provar que não teve homicídio. São uma conjuntura de fatos que demonstram, sim, concretamente, a existência, infelizmente, eu digo infelizmente, acho que todos aqui queriam que não fosse, mas a gente tem que ser realista e trabalhar de acordo com o que ocorreu. Houve um homicídio, um aborto e uma ocultação de cadáver. Dentro dessas investigações, ouvidas testemunhas, também veio à baila um caso anterior de um possível relacionamento em que o investigado teria com a pessoa de Tatiane. Essa investigação, datada aí de 2016, ela já foi concluída pela Polícia Civil à época dos fatos. O Ministério Público também já ofereceu denúncia criminal. Está sobre o pairo aí do Poder Judiciário. O que nós podemos afirmar desse caso? Bem de forma rápida aqui, para até não adentrar o processo aí que está sob segredo de justiça do Poder Judiciário, é que as investigações elas apontaram que o autor dos fatos, que foi denunciado, foram feitas provas técnicas em que foram encontrados sêmen dentro da cavidade das partes íntimas da vítima, além de outras provas técnicas que colocaram o investigado e o suposto autor aí desse caso como denunciado e como indiciado à época dos fatos. O que foi trazido deve ser apurado em sede preliminar de informações, que ficará a cargo da delegacia e do delegado responsável de Tibagi, que, com base no que já foi colhido na época pelo inquérito policial, eles vão verificar a procedência das informações preliminares para ver se cabe ou não uma reabertura aí de inquérito para apurar uma participação ou não do investigado. Então, acho que a gente conclui aqui em relação ao indiciamento. O que eu queria informar para vocês é que saiu na imprensa hoje de manhã que a prisão temporária do investigado tinha sido revogada. Realmente, a prisão temporária do investigado foi revogada. Por que ela foi revogada? Porque a prisão temporária, ela é durante as investigações do inquérito policial. Como eu relatei e indiciei ontem na parte da noite, inexistiam fundamentos para manutenção de uma prisão temporária. Mas existiam elementos, como eu informei aqui, para a decretação da prisão preventiva, como o foi. Então, o investigado está preso preventivamente e não mais de forma temporária, o que é correto, o que foi o adequado e o que demonstra toda essa união entre os órgãos de segurança para a conclusão dos fatos. Em relação à esposa, que eu sei que vocês vão me perguntar, só para a gente finalizar. As conversas recuperadas demonstram que ela não sabia dos fatos e que ela
começou a questionar o investigado a todo momento, que ela até estava achando estranho o comportamento dele, que iriam apontar o dedo para ela de forma jocosa pelas atitudes que ele praticou. Ele tentou se explicar para ela, também com álibis, principalmente um álibi da menina que estava correndo. Então, isso demonstra que ela não aderiu em nenhum momento à conduta do homicídio e da ocultação do cadáver e também do aborto. As testemunhas também da farmácia, elas, pelo contrário, elas auxiliaram, elas informaram o que aconteceu, o que ele foi buscar de remédios. Então, o investigado aqui, o indiciado, foi a conclusão aqui do que o inquérito chegou. Os fatos foram todos trazidos à baila por meio do relatório policial, que será agora objeto de apreciação por denúncia do Ministério Público, por posterior aceitação da denúncia pelo Poder Judiciário. Vai passar pelo Poder Judiciário, caso a denúncia seja aceita, por um processo de pronúncia, para posteriormente, caso a pronúncia seja aceita, para o tribunal do júri. Quanto a buscas, as buscas elas vão continuar, inclusive novos locais. A Polícia Civil ela deixa o número 197, 181 e a própria delegacia de Tibagi para a realização dessas denúncias. As buscas são feitas por pessoas extremamente competentes do Corpo de Bombeiros, que têm expertise necessária. Existem cachorros, farejadores. Infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Queria pedir a compreensão de vocês que se trata de um local com inúmeras florestas, com inúmeras, um local com uma área extremamente grande e que é muito difícil, muito difícil, principalmente porque ele conhecia essa área. Então, mediante novas informações, novas denúncias, essas denúncias elas serão repassadas ao Corpo de Bombeiros, que tem a expertise, né, também para estudar e analisar toda essa situação e para que elas sejam realizadas. Agradeço a presença dos senhores.